Indo agora à agenda da apresentação de hoje, teremos então a apresentação das funcionalidades principais disponibilizadas na atualização da SR7 do terceiro trimestre de 2022, que vai incidir sobretudo nestas áreas: a área do trabalho, dos pedidos, da definição de ativos, também as peças e inventário, uma parte de sistema e configurações e também alguns pontos específicos das aplicações mobile. Falando sobre o primeiro ponto, o trabalho, temos aqui duas grandes áreas, uma relacionada com a restrição de determinados ativos a determinadas oficinas e também o planner. Indo ao primeiro ponto, eu vou partilhar o meu ecrã para aceder à solução e vermos como é que é feita esta configuração do mapeamento de determinados ativos a oficinas. Portanto, aqui na solução, e antes de mais, eu gostava de referir que nós temos um conjunto de ativos, sejam eles localizações ou equipamentos, e também um conjunto de oficinas, que são os departamentos de manutenção. Atualmente no ValueKeep nós temos a possibilidade de qualquer oficina, qualquer departamento de manutenção, efetuar trabalho em cima de todas as localizações que estão catalogadas no sistema. Por exemplo, posso mostrar aqui nas localizações, temos algumas localizações como o auditório, as escadas de emergência, os pisos, etc. E os equipamentos em que temos de diferentes tipos, como os caminhões, os equipamentos AVAC, etc. Para o exemplo de hoje, eu trouxe uma organização que tem múltiplas oficinas. Aqui, quando falamos de departamentos de manutenção, podem ser internos ou externos. Neste caso, defini três: um de manutenção geral, outro de mecânica, neste caso automóvel, e ainda um de limpeza. Pensando um pouco naqueles exemplos de ativos que eu mostrei há pouco, nós podemos querer restringir em que, por exemplo, o trabalho que é definido para os pisos do edifício seja tratado aqui pelo Departamento de Limpeza e pelo Departamento de Manutenção Geral. Mas já o caso das viaturas, não pode não fazer sentido ser tratado por esta oficina de limpeza interna, mas sim pela mecânica e pela manutenção geral. E é isso que eu vou mostrar em termos de configuração, como é que podemos fazer este mapeamento de restringir determinadas oficinas a um determinado conjunto de ativos. De notar que esta definição não é obrigatória, portanto, se tem apenas uma oficina de um departamento de manutenção ou que eventualmente tenham vários, mas que possam aceder a todos os ativos, não necessitam de fazer esta configuração. Esta configuração não é necessária para os casos em que todas as oficinas têm acesso a todos os equipamentos ou localizações. Portanto, eu quero fazer este mapeamento em restringir este departamento de manutenção aos pisos e este às viaturas. Então, o que eu posso fazer aqui é, nas configurações, em ativos, tenho esta nova entidade que se chama Oficinas dos Ativos e de criar definições, se assim o entender, para fazer este mapeamento. Ao nível desta definição de limpeza, eu selecionei desde logo quais são as oficinas, neste caso a oficina de limpeza, que tem acesso, eu aqui vou só filtrar pelos selecionados, aos 4 pisos e, no caso em concreto, a nenhum equipamento. No caso das viaturas, eu defini que tem acesso aos equipamentos que são as viaturas e também às localizações de estacionamento. Portanto, temos aqui um mapeamento em que, ao nível da oficina de limpeza ou viaturas, elas estão restritas a estes determinados ativos. Como eu disse, isto não é obrigatório, portanto, a oficina MN, Manutenção Geral, como não tem nenhuma restrição, pode efetuar trabalho em qualquer ativo no sistema. Portanto, tem sempre esta flexibilidade de, para umas oficinas, sejam elas internas ou até externas de fornecedor, especificar os equipamentos ou então manter tudo de forma geral e dessa forma terem uma abertura total do sistema. Portanto, eu vou só mostrar aqui o que é que acontece em termos de trabalho, não vai ser de uma forma exaustiva, por exemplo, ao nível de pedidos, de preventivas e de ordens de trabalho, aplica-se esta definição caso ela exista. Eu vou aqui rapidamente criar uma nova ordem de trabalho e vou, por exemplo, definir uma descrição a dizer que se trata da limpeza de vidros do piso 0.
e vou selecionar aqui no piso, o piso 0, e ao definir o agendamento, desculpa lá, só pôr aqui o P00, e ao definir o agendamento, ou seja, que departamento irá tratar disto, apenas me vão aparecer a oficina de limpeza, que é a específica para este ativo, ou as oficinas gerais. Não aparece a de mecânica. Se de igual modo eu, por exemplo, disser que isto não é uma limpeza de vidros, é uma mudança de óleo, e que se aplica ao equipamento caminhão, mais uma vez, vou ser encaminhado para as oficinas corretas que atendem este equipamento em específico, que é a mecânica ou a manutenção geral. Portanto, desta forma conseguimos, caso assim o necessitemos, de encaminhar conforme o ativo para um determinado departamento de manutenção. Voltando agora à apresentação, rapidamente, só para vermos os pontos que vão ser abordados no caso do Planner. No Planner temos feito uma evolução contínua e que também terá continuidade ao longo das próximas atualizações. Neste caso, temos dois grandes grupos, que é a gestão da ordem de trabalho, permitir criar ou editar diretamente a partir do Planner, e também fazer as atribuições múltiplas da ordem de trabalho. Ao nível dos eventos, temos a visibilidade desses mesmos eventos numa vista de calendário e depois tudo o que tem a ver com gestão, desde editar esse evento e também criar uma ordem de trabalho. Voltando à solução, vamos ver aqui as novidades no Planner. Ao nível do Planner, aqui em Work, desde logo nós temos a possibilidade de gerir ordens de trabalho. Temos desde logo, por exemplo, a possibilidade de criar ordens de trabalho. Seleciono o slot, faço o criar ordem de trabalho e é aberto um painel lateral em que eu posso complementar todos os detalhes sem sair do Planner. Aqui estão os campos principais, aqueles campos mais relevantes à ordem de trabalho, e eu posso, por exemplo, colocar aqui que além da verificação de portas que tenho que fazer verificação de janelas, posso classificar o tipo, aqui a localização pode, por exemplo, ser o edifício. Posso complementar com todos os detalhes que sejam necessários. A oficina, neste caso, até vou escolher a manutenção geral e definir os planos de manutenção, etc. E posso criar um conjunto de ordens de trabalho e mal fecho este painel, o Planner é atualizado e tenho aqui a nova ordem de trabalho que aparece com esta cor cinzenta porque ainda não está atribuída. Posso também, como referi, editar a ordem de trabalho. Por exemplo, clicando aqui com o botão direito e clicar em editar a ordem de trabalho. Posso também fazer qualquer tipo de ajuste, adicionar observações. E posso verificar as janelas. Posso complementar com qualquer informação que eu queira. Tudo isto a partir do Planner. Portanto, tem sempre aqui a informação e, naturalmente, neste caso não existe uma atribuição automática, eu tenho que atribuir a um conjunto de técnicos. Anteriormente, nós tínhamos esta opção da agenda em que eu poderia arrastar uma determinada ordem de trabalho para um conjunto de técnicos. O que nós temos agora é a possibilidade de fazer, a partir de qualquer vista, seja ela diária, semana de trabalho, ou semana ou mensal, clicando na ordem de trabalho eu posso fazer aqui a atribuição. Mais uma vez é aberto um painel em que me aparecem os funcionários do centro de trabalho desta ordem, aliás, da oficina desta ordem de trabalho. Eu faço save e automaticamente fica atribuído a estes dois técnicos. E como podem ver, a cor mudou para azul. E se eu for aqui à vista da agenda, vou ver que estes dois técnicos vão ter esta ordem de trabalho associada. Portanto, vou selecionar aqui estes dois
tenho que fazer aqui visualizar o dia seguinte. Portanto, ela está, e talvez possa ver aqui na visão diária, ela está aqui às 11 da manhã do dia 20. Exato, ainda estava a ver o dia 19. Cá está ela. A OT atribuída aos dois, e posso naturalmente continuar com a mesma lógica, tirar a atribuição, copiar para outro ou mover para outro técnico. Mas tem sempre esta forma muito mais rápida de, a partir da ficha da OT, selecionar logo que técnicos quero associar a uma determinada ordem de trabalho. Passando agora para a segunda parte, para o segundo grupo das funcionalidades do Planner que estão relacionadas com a preventiva. Agora temos estas caixas a verde, com o símbolo de recorrência, que identificam os eventos da preventiva. Estamos a falar de eventos planeados, portanto, vemos aqui eventos futuros e até numa visão mensal quais são os eventos que vão ocorrer para esta determinada preventiva, e eu posso operar também sobre eles. Eu posso, desde logo, fazer a criação da ordem de trabalho, por exemplo, aqui neste evento, eventualmente eu posso clicar aqui e criar uma ordem de trabalho para este evento, ou editar o evento da manutenção preventiva. Portanto, tudo aquilo que antes fazíamos naturalmente pela lista de eventos, podemos fazê-lo também a partir do Planner e fazer também a gestão da manutenção preventiva a partir deste ponto. Portanto, temos aqui, por exemplo, este evento 4, que tem as opções de criação de ordem de trabalho, neste caso que está a ser feita manualmente, ou edição, e podemos fazê-lo também aqui a partir do Planner. Portanto, posso, por exemplo, fazer aqui o exemplo em que eu vou criar para este evento uma ordem de trabalho. Mais uma vez, abro o painel lateral com todos os dados preenchidos, desde a descrição, o ativo, etc. E eu, ao clicar aqui, vou converter este evento planeado numa ordem de trabalho manualmente. E a partir deste ponto, posso fazer a sua atribuição, etc. Toda a mesma lógica de trabalho que vimos anteriormente das ordens de trabalho. Ao nível da edição do evento, por exemplo, vamos imaginar que este evento de limpeza diária das garagens amanhã não se verifica. Posso, por exemplo, editá-lo, inativá-lo e só irá depois ocorrer o evento da quarta-feira, do dia 21. Portanto, ao inativar, que foi o que eu fiz aqui, este evento irá desaparecer do calendário uma vez que foi inativado. Cá está. Em termos de melhorias do Planner, temos também aqui algumas melhorias ao nível dos filtros. Por exemplo, quando selecionamos um ou mais oficinas, temos a possibilidade de ver apenas os técnicos que estão associados a essa oficina. Portanto, também dar aqui alguma flexibilidade e alguma ajuda aos utilizadores para filtrarem com mais assertividade e terem um maior valor na utilização do Planner. Muito bem. Continuando agora com a apresentação, passamos do trabalho para os pedidos. Esta é uma funcionalidade que foi pedida por vários clientes, está relacionada com a possibilidade de darmos uma flexibilidade total na criação do pedido. No ValueKeep tínhamos até agora o ativo como algo obrigatório na criação de um pedido e faz sentido e pode continuar a fazer sentido em muitos casos em que nós queremos que o requisitante identifique qual é exatamente o ativo onde está a ocorrer determinado problema. Temos outros casos em que queremos ter mais flexibilidade e o requisitante vai descrever de forma mais genérica um pedido sem associar um ativo e depois o gestor irá identificar o ativo correto sobre o qual será feita a operação, neste caso, por exemplo, uma ordem de trabalho corretiva. Para mostrar isto, vou voltar à solução e mostrar como é que se configura, antes de mais,
Este comportamento, como eu disse, há casos em que queremos que o requisitante identifique, noutros queremos dar mais flexibilidade. Portanto, aqui ao nível das configurações, em pedidos, nos tipos de pedido, existe uma nova definição. Neste caso, por exemplo, no incidente, em que eu defini que este tipo, que é o por omissão, eu posso criar sem definir o ativo. Depois, o que acontece é que tanto ao nível da web como do mobile, eu posso, vou-lhe mostrar aqui, por exemplo, rapidamente o Requester CMMS, a aplicação mobile. Ao criar um novo pedido, para o tipo de incidente, eu não sou obrigado a preencher o ativo. No entanto, caso queira, eu posso selecionar e classificar imediatamente qual é o ativo deste pedido. Mas por omissão não me é exigida essa informação. Depois, criado o pedido, seja ele via web ou via mobile, ele vai aparecer aqui na gestão dos pedidos ou no dashboard principal com o ativo por preencher. Portanto, nós temos a possibilidade depois, ao nível do gestor de manutenção, fazer a correta classificação que depois se refletirá no pedido. Vamos ver aqui um exemplo. Temos este pedido 24, fuga de óleo, que não tem nenhum ativo associado. Eu vou mostrar aqui que não tem nenhum ativo associado e eu depois, como técnico, como gestor de manutenção, ao criar a ordem de trabalho, aí sim eu vou dizer exatamente qual é o ativo que vai ser afetado por esta intervenção. Aqui seleciono, por exemplo, se tem uma fuga de óleo, vamos dizer que é no equipamento caminhão 1. Tenho que definir qual é a oficina, naturalmente, com estas definições que eu coloquei. Vamos dizer que é a mecânica. E, ao fazer isto, a ordem de trabalho fica corretamente classificada, o técnico tem identificado qual é o equipamento concreto onde isto tem que ser feito e depois também o pedido é classificado com o equipamento correto e fica todo histórico colocado. Ela desapareceu daqui porque já foi tratado, foi criada uma ordem de trabalho, eu vou mostrar aqui na gestão dos pedidos. E, portanto, temos aqui o 24 que está classificado. Não foi o requisitante que classificou, foi sim o gestor que identificou o ativo e isso refletiu-se também no pedido original. Passando agora para o próximo ponto. Ao nível das características, na SR6, ou seja, na publicação do segundo semestre de 2022, introduzimos as características, que são a definição de valores que podem estar associados aos ativos. Levámos isto às localizações, aos equipamentos e às ferramentas. Agora, nesta atualização, levamos mais longe ao nível das medições dos contadores de controle de condição. Podemos definir características de vários tipos, do tipo texto, data, um valor de uma lista, um booleano, ou seja, um verdadeiro ou falso, e com isto complementar com informação adicional, seja ela a cor, as dimensões, outro tipo de informação que nós queiramos colocar nestas entidades. Aquilo que fizemos aqui foi mesmo manter a mesma lógica de tipos de características, definição das características e depois permitir associar valores concretos a estes dois tipos de medição. Mostrando agora aqui no ecrã, vamos ver aqui na área de ativos. Na área de ativos, ou melhor, começando pelo início, para voltar aqui a recapitular, temos ao nível das características, os tipos de características, ou seja, o grupo de características, em que já tínhamos aqui algumas definidas ao nível de dimensão, geográficas ou técnicas, que estavam associadas às entidades de localização, equipamento e ferramenta. Introduzi aqui uma nova, que lhe chamei do tipo medições, que se aplica apenas a contadores e controles de condição. Depois de ter, digamos, a categoria, a classe de características, criei algumas características associadas a esta classe, neste caso das medições, que foi um que lhe chamei o identificador de fornecedor, que é do tipo texto, e a data de instalação, que é um tipo data. Ou seja, para cada contador ou controle de condição vou poder identificar estes dois valores na lista das características.
Indo agora sim à área dos ativos, às medições, ao nível dos contadores, tenho agora aqui uma área de definição de características, tenho aqui um exemplo dentro do contador de água, em que associei para o identificador de fornecedor e para a data de instalação, aqui os valores concretos. Este foi instalado em janeiro de 2022 e tem este identificador de fornecedor. Controlos de condição, a mesma coisa, uma vez que eles partilham características, pois são do mesmo tipo de característica, assim o defini em termos de configuração. Temos também aqui, neste caso, foi instalado em março de 2019 e tem outro identificador de fornecedor. Com isto nós conseguimos ter esta definição também ao nível não só das localizações, equipamentos e ferramentas, mas também dos contadores e dos controlos de condição. Voltando à apresentação, passamos agora para uma área de peças e inventário, em que temos duas grandes alterações. Uma é a possibilidade de definir limites de estoque por armazém, ou seja, ter limites de estoque distintos por armazém dentro da solução, e também um conjunto de melhorias na lista de exploração de estoques. Indo agora à área de inventário, de peças e inventário, temos aqui duas novidades. Ao nível da ficha da peça, eu vou mostrar aqui neste artigo, nesta peça 0001, que desde logo mantemos os limites de estoque que existiam, ou seja, este estoque mínimo e estoque máximo, que têm um funcionamento da seguinte forma. Mais uma vez, nós queremos dar a total flexibilidade e não obrigar a que tenham que definir um limite por cada armazém. Este limite funciona como, um pouco como era de antes, que era um limite global. Ou seja, caso eu não defina nada de específico para cada um dos armazéns, o meu limite mínimo é de 500 e o meu limite máximo é de 5.000. No entanto, agora posso, ao nível do armazém dentro de cada peça, definir limites específicos. Neste caso, eu mantenho todos os armazéns com o estoque máximo por omissão. O armazém do cliente e o armazém de manutenção também mantêm o valor de 500, mas há aqui um armazém, que é o armazém da oficina, que tem menos espaço e eu quero permitir um estoque mínimo mais baixo, também tem um consumo, digamos, uma taxa de consumo mais baixa e, portanto, quero definir que o estoque mínimo deste armazém da oficina é de 50. Portanto, desde logo temos a definição que se mantém global. Caso queira individualizar e diferenciar, posso ir a cada um dos elementos e colocar um estoque mínimo ou máximo ao nível do armazém e da peça. A segunda parte, e que também está de certa forma relacionada com isto, está relacionada com as melhorias da exploração de estoques. Aqui ao nível da lista de peças, de estoque de peças, temos algumas novidades a dar relevância, desde logo a colocação das colunas de estoque mínimo e estoque máximo para cada uma das peças e armazéns, portanto, como veem aqui todas, ao nível da peça do óleo, todos têm um estoque máximo de 5.000, estes armazéns têm o 500 e este, naturalmente, tem a sua definição individual de 50. Outro ponto foi esta formatação a vermelho em que eu marco de forma muito clara e visível quais são os artigos que estão abaixo do estoque mínimo. Portanto, este está 0 abaixo de 50, este aqui está dentro dos parâmetros de estoque porque está acima dos 500 e por aí fora. Ou seja, tem sempre a indicação de um artigo de forma visual que está abaixo de estoque. Temos também aqui os totalizadores, ou seja, deixem-me só abrir aqui. Temos aqui os totalizadores ao nível do balanço do valor de inventário, portanto está aqui o valor e à medida que eu for, por exemplo, pesquisando por diferentes peças, este totalizador é automaticamente recalculado. Eu falei aqui na pesquisa e naturalmente, como antes, tínhamos a possibilidade de pesquisar por diferentes critérios, um critério de cada vez, por peça, por armazém, etc. E introduzimos também aqui a possibilidade de fazer múltiplos filtros sobre esta lista. Por exemplo, desde logo eu posso selecionar esta opção e vai mostrar apenas as peças que estão abaixo do estoque mínimo, ou mostrando tudo, posso, por exemplo, filtrar por um conjunto de peças,
por exemplo, estas duas peças, a 00001 e a 0002, para um determinado, um ou mais armazéns. Portanto, consigo fazer estas filtragens e desta forma ter uma análise de estoque mais assertiva e conseguir encontrar rapidamente aquilo que pretendo encontrar. De regresso às funcionalidades, o próximo capítulo está relacionado com o sistema e configurações. Aqui eu iria fazer uma partição em 3 áreas. Temos desde logo os 2 primeiros pontos que estão relacionados com aquilo que nós chamamos o planeamento de recursos, a primeira abordagem, que depois vai também crescer ao longo do tempo no produto, em que eu posso definir quais são os recursos humanos, em termos de especialidades, de técnicos e de horas, que estão associados às tarefas e aos planos de manutenção. E também quais são os elementos de stock, as peças e as quantidades que eu prevejo usar numa determinada tarefa ou plano de manutenção. Portanto, isto é aquilo que nós designamos globalmente de planeamento de recursos. Depois vamos falar também sobre o perfil read-only, um novo perfil, e também uma nova regra de notificação. Começando pela área da definição do planeamento de recursos. Regressando aqui à partilha de ecrã. Naturalmente, e quando falamos de configuração, falamos de configuração de trabalho. Portanto, ao nível das tarefas, temos a possibilidade, como eu referi, de definir os recursos humanos, a mão de obra e as peças. Nesta determinada tarefa eu defini, e tenho já aqui alguns exemplos preparados, que ao nível de mão de obra eu tenho o João, com a especialidade de mecânico, com a especialidade concreta, 1 hora prevista. Tenho também o Mário, sem qualquer tipo de especialidade, ou seja, sem qualquer restrição, durante meia hora, e um eletricista, aqui definindo apenas a especialidade, portanto pode ser qualquer funcionário com esta especialidade, também meia hora. Portanto, aqui eu defino quais são os recursos humanos e os tempos que eu necessito. A nível das peças é semelhante, eu defino que, por exemplo, preciso deste parafuso 4 unidades deste armazém e desta lâmpada 2 unidades deste armazém. Também posso colocar algumas notas que me ajudem a identificar para que é que serve cada um destes recursos. Portanto, esta é a definição ao nível das tarefas que, à medida que eu vou criando os planos de manutenção, são automaticamente importadas para eles a partir das tarefas, mas que eu posso redefinir. Eu vou mostrar aqui a mesma definição ao nível do plano de manutenção, que é um plano de manutenção de verificação de eliminação, em que eu importei esta tarefa e ele trouxe a mesma definição. Depois posso fazer ajustes, alterar as quantidades, adicionar mais peças, remover mão de obra, aquilo que fizer mais sentido. Portanto, aqui ao nível das tarefas do plano, eu vou selecionar esta linha e tenho as 2 opções, mão de obra ou peças. Como podem ver aqui, deixem-me só abrir aqui novamente, as peças, só esperar um bocadinho, portanto, carregou aqui as peças tal qual estavam definidas, mas eu posso fazer alterações a esta definição. E ao nível da mão de obra, cá está também a mesma definição e que eu posso refinar depois ao nível do plano de manutenção. Portanto, isto é a primeira abordagem que temos aqui ao nível da definição dos recursos e que depois naturalmente vai evoluir com carregamentos em lote, com registro de consumos, etc. Voltando aqui ao tema, só para relembrar, portanto, falámos desta parte que está nas configurações, que está relacionada com o planeamento de recursos, e agora vamos ver o perfil read-only e a nova regra de notificações que está relacionada com o aviso da data prevista de fim. Sobre o perfil read-only. O perfil read-only é um novo perfil e é um perfil que funciona em combinação com todos os outros. Por exemplo, se eu quiser ter um funcionário ou uma pessoa que acede à solução, quer ver dados da solução, quer ver, por exemplo, pode combinar com qualquer perfil. Estou-me a lembrar, desde logo, o gestor de pedidos ou o gestor de trabalho, que é o exemplo que vamos ver aqui. Nós queremos que essa pessoa tenha acesso a ver, por exemplo, que ordens de trabalho é que estão em curso, quem é que as está a fazer, quem é que estão atribuídas, que custos estão relacionados com essas ordens de trabalho, mas não queremos que faça qualquer alteração
nesses registros. É um perfil apenas de visualização. E, portanto, eu convidei aqui para esta subscrição, convidei um técnico, um gestor de manutenção, ou seja, convidei com o perfil de gestor de manutenção e chamei-lhe gestor de limpeza. Portanto, aqui o perfil principal é o Work Manager. Ao nível, depois dos utilizadores, eu tenho a possibilidade de combinar esse perfil, que seria um perfil normal, em que ele poderia alterar as ordens de trabalho, registrar custos, etc. Eu posso combiná-lo com o perfil read-only. Ou seja, eu tenho aqui selecionado o perfil do Work Manager e, ao mesmo tempo, read-only, ou seja, ele vai estar bloqueado para alterações. Eu abri aqui ao lado num browser esse mesmo perfil, portanto, este perfil é um gestor de trabalho, o tal gestor de limpeza, e tem o perfil de gestor de trabalho em que tem acesso às ordens de trabalho das oficinas onde é gestor, custos, atribuições, etc. A grande diferença é que, por exemplo, se formos aqui tentar fazer uma alteração, vamos imaginar, pegar numa ordem de trabalho e alterar-lhe o estado. Eu posso consultar todos os dados da ordem de trabalho, perfeito, é isso que se pretende, mas se tentar alterar o estado da ordem de trabalho, não vai permitir. Portanto, vamos imaginar um administrador, não vai poder mexer nas configurações, etc. Portanto, eu coloco aqui em curso e não me é permitido. Por exemplo, posso tentar atribuir uma ordem de trabalho a um técnico, posso aqui naturalmente consultar todos os dados e também não vou conseguir, porque me é indicado que tenho um perfil apenas de leitura. Neste caso, deixem-me só... Exatamente, tem um perfil apenas de leitura, este aqui é o erro correto, e não me permite fazer alterações aos dados que eu estou a visualizar. Outro ponto, e regressando aqui ao administrador, está relacionado com uma nova regra de notificações. Esta regra de notificações pretende avisar quando está a chegar a data prevista de fim de uma determinada ordem de trabalho. Isso também foi pedido várias vezes para, por exemplo, alertar, vamos imaginar, o gestor que está a chegar à data prevista ou o técnico que tem que cumprir essa data para também depois isso contar como SLA, como cumprimento da SLA. Vamos ver aqui um exemplo que temos nas ordens de trabalho. Para não estar aqui a criar e ficar à espera que isso seja enviado, eu criei já uma ordem de trabalho previamente, que é esta exemplo aviso 2, que foi criada às 15h21. Devido ao seu nível de prioridade, o nível de prioridade está configurado que, neste caso, o nível de prioridade é que todos os dias o tempo de resposta esperado é de 1 hora. Isso resulta naturalmente que a data prevista de fim aqui no agendamento é às 4h21. Ok, agora o que eu defini aqui é que quero ser avisado 50 minutos antes disto ocorrer. Ou seja, para não falhar o SLA tem que ser avisado com determinada antecedência de que está-se a aproximar a data de fim. Neste caso eu criei uma notificação para me avisar 50 minutos antes. Como é que isto funciona? Como todas as outras notificações, temos a tabela de notificações e existe uma nova regra. Aqui já temos um exemplo criado em que eu defini que ao nível do grupo de regras das ordens de trabalho eu sou avisado antes da data esperada de fim. E posso definir que são 50 minutos, um dia, 2 horas, aquilo que for mais adequado. Posso enviar para um conjunto de destinatários dinâmicos e, como todas as outras, também pode ser enviada por e-mail ou por notificação push. Só para mostrar aqui também ao nível dos templates, eu posso compor um template de notificação em que digo que esta ordem de trabalho está perto da data de fim e que faltam menos de 50 minutos para esta ordem de trabalho atingir a data. Depois também aqui mais algumas notas
coloquei que, por favor, tome as medidas necessárias para cumprir com a data prevista. O que acontece? Para não estarmos aqui à espera, criar uma ordem de trabalho e estar à espera que ela seja enviada, vou já mostrar um exemplo em que já tenho aqui várias que, entretanto, já entraram, porque isto, o que acontece aqui é que como são 50 minutos e o nível de prioridade define 1 hora, ao fim de 10 minutos eu sou avisado que essa ordem de trabalho, e podemos ver aqui, por exemplo, que às 15h31, agora a ver-se melhor com o rato fora, às 15h31, eu fui avisado que a ordem de trabalho 41 estava perto da data de fim. Portanto, eu posso receber esta notificação aqui nas notificações push na web, por e-mail e também aqui nas notificações push do mobile, do Technician CMMS. Passando agora para o último ponto das apps mobile, nós temos aqui duas novas funcionalidades, uma relacionada com os campos de informação da Ativo na app de técnico e também os idiomas francês e romeno, que sairão já nas aplicações de mobile e em breve também na versão web. Indo agora sim à aplicação de técnico, existia um pedido também frequente de nós, ao nível do técnico, quando vemos uma ordem de trabalho, vemos a associação a um determinado equipamento. Mas por vezes é necessária informação mais detalhada de qual é exatamente esse equipamento ou essa localização. E isso nós conseguimos vendo aqui neste ícone I, em que eu posso ver toda a informação associada. Onde é que este equipamento está em termos de localização, qual é o seu equipamento pai, e à medida que tenha outras caracterizações relacionadas, como a família, a marca, modelo, o número de série, etc. Tudo isto está disponível para eu identificar de forma muito concreta esse equipamento. Na impressão da ordem de trabalho, eu também vou ter, vou confirmar aqui para se ver melhor, e vamos ver a impressão que também traz esta informação para identificar de forma clara este equipamento com toda a informação de contexto. Agora, para o último ponto, também posso manter aqui na app de Technician para terminar e posso também mostrar que temos aqui os novos idiomas que também estão disponíveis na app de Requester. Além destes que já tínhamos, temos também o francês e o romeno. E ao alterar, temos todo o interface contextualizado já no novo idioma. Okay. Estas são as principais alterações que temos agora na publicação da SR7 do terceiro trimestre de 2022 e, naturalmente, iremos continuar periodicamente a melhorar o produto e daqui por 3 meses teremos uma nova apresentação com as novas novidades do produto. Muito obrigado.